Olá, gente, tudo bom? Bom dia, né, pra mim. Pessoal, vamos finalizar a parte de isomeria com o último tipo de isomeria que existe, que é a isomeria óptica, tá? Então, lembrando que a gente viu dois tipos de isomeria até agora, que foi a isomeria plana e a isomeria espacial do tipo geométrica. Hoje a gente vai ver a isomeria do tipo ótica. Lembrando que geométrica e ótica vem de isomeria espacial, tá certo? Então a gente tem um grupo grande, né? Que é isomeria plana e isomeria espacial, e subgrupos dentro da isomeria espacial, que é a isomeria geométrica e isomeria ótica. Beleza? Bora lá. Então, o que seria isomeria ótica? É um caso de isomeria espacial, né, como já foi falado, cujos isômeros apresentam a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada. Que danada é isso, Marcela? Vê só. Isomeria ótica é uma isomeria mais difícil da gente observar. Por quê? Porque a gente não vai ver muito na sua estrutura. Então, ela vai ter a mesma função química, ela vai ter os mesmos números de ligações, sei lá, duplas, triplas. Ela vai ter a mesma cadeia, vai ser tudo igual. A única coisa que vai diferenciar entre as substâncias é que elas apresentam um desvio de luz. Pronto, lascou, né, Marcela? Então, o nome já fala óptica, né? Não ótica. Ótica é de óculos, tá certo? Óptica vem de luz, tá? Então, física, óptica, isomeria óptica, tá? Então, a luz vai interferir na diferença dessas substâncias, tá certo? Um exemplo bem, infelizmente, bem triste, eu não lembro qual é a década, mas em torno de 40, 50 anos atrás, ou até menos, existe uma substância que era utilizado muito para enjoo, tá? E aí as grávidas tomavam, né, essa substância. Só que não existia ainda a ideia de isomeria ótica, tá? Então, o que é que acontece? As grávidas tomavam, tá? Esse medicamento e começaram a ter bebês com deformidades, tá? Sem braço, sem dedo, enfim. Então começaram a investigar e observaram que a substância que continha dentro do composto, né, dentro do medicamento, ela tanto servia para o enjoo como provocava essas deformidades, certo? Então observaram que existiam dois tipos de moléculas que eram muito parecidas, mas que uma não provocava deformação e a outra provocava deformação, certo? Então, foi quando surgiu a questão de isômeros, ou seja, substâncias que têm a mesma forma molecular, a mesma estrutura, mesmas características, mas que têm propriedades diferentes, têm propriedades químicas diferentes, reagem dentro do organismo diferente, certo? Então, o que seria então essa luz polarizada, Marcelo? Né? Então, imagine a luz solar ou a nossa luz normal, ela é polarizada. Por que polarizada? Porque ela vai conseguir atingir um espaço. Se eu ligo a luz na sala, ela vai iluminar a sala, certo? Então quer dizer que os raios de luz, né, os raios que são emitidos pela lâmpada, ela vai estar presente em toda a sala, certo? Quando eu polarizo, certo? Eu faço o quê?
eu direciono como se fosse um laser. Então, ao invés de eu ter uma luz que ela vai para todos os sentidos, então eu vou ter agora uma luz que ela polariza, ela vai estar polarizada, ela vai estar em um único sentido, certo? Então eu vou pegar essa luz, que é como se fosse um laser, e vou incidir sobre a amostra. E aí eu vou observar, claro que não é a observação ocular, né? A gente não consegue ver, isso aqui é só uma representação. Mas o equipamento ele vai dizer, ó, essa luz foi desviada para a direita. E essa luz, aí eu coloco outra substância. Aí essa luz foi desviada para a esquerda. Então veja como é um pouco mais complexo esse tipo de isomeria, tá? Então preste bem atenção. Isomeria óptica, ela vai acontecer somente quando essa substância desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Então são substâncias totalmente iguais, tá certo? Em relação à função química, em relação à estrutura, cadeia, tudo. A única diferença entre elas é o desvio da luz polarizada, certo? Então, vamos ver como é que a gente pode definir, né, essa isomeria. Como é que a gente pode encontrar, dizer, ó, essa substância tem isomeria óptica ou não, tá? É simples. Então, aonde ocorre essa isomeria? É quando o carbono, a gente vai ter um carbono que ele é quiral. Que danada é isso, Marcela? O que é ser quiral? É ser um carbono assimétrico, certo? Ou seja, ele vai ter 4 ligações diferentes, 4 radicais diferentes, certo? Olha o exemplo aqui. Esse carbono do meio, ele está ligado a 4 a 4 radicais diferentes. Então aqui é hidrogênio, aqui é carbono, mas aqui veja que é carbono, hidrogênio, e aqui é carbono, oxigênio, hidrogênio, e embaixo é oxigênio e hidrogênio. Então ele tem 4 grupos diferentes. Então esse carbono aqui, ele é quiral. É um carbono assimétrico, ou seja, não tem simetria, não tem igualdade, certo? Veja que é diferente, por exemplo, desse carbono aqui. Esse carbono aqui tem 3 ligações iguais, ó, 3 hidrogênios. Então aqui ele não pode ser um carbono quiral, certo? Então, primeiro princípio é que a gente tem que ter dentro da estrutura pelo menos um carbono, tá bom? Eu posso ter mais de um, mas para poder ocorrer isomeria óptica, eu tenho que ter pelo menos um carbono quiral. Primeira coisa. Outra coisa importante, depois que eu entendo que a estrutura tem um carbono quiral, é que elas são imagens especulares um do outro e não sobreponíveis. Isso é muito fácil. Se eu pegar, por exemplo, uma mão, se eu pegar aqui uma mão na frente da outra, uma imagem especular da outra. Especular quer dizer que é espelho, né? Uma imagem que espelha a outra, ó. Dedo mindinho com dedo mindinho. Então, uma é espelho da outra, mas elas não são sobreponíveis, ou seja, se eu pegar uma sobre a outra, fica diferente, ó. Ó, os dedos aqui, tá? Uma sobre a outra, e não assim, tá? Aqui é a imagem e aqui elas não são sobreponíveis, tá? Então, quer dizer que eu tenho 2 substâncias iguais a essa, iguaizinhas a essa, só que uma vai virar para a direita, a luz, e uma vai desviar a luz para a esquerda. Se eu colocar uma de frente para outra, eu tenho uma imagem igual a outra. Mas se eu colocar uma em cima da outra, elas não se sobrepõem, tá certo? Ou seja, esse aqui da outra substância não vai se sobrepor a ela, tá bom? Mais na frente a gente vai ver mais algumas coisas. Como seria o nome dessas substâncias, tá? Direita, esquerda, como é que a gente vai dar o nome? Primeira coisa, e muito importante, que cai bastante nos vestibulares,
É a nomenclatura chamada enantiômeros, tá? Toda vez que uma substância ela apresentar isomeria ótica, ela vai ser chamada de enantiômeros, tá certo? Os enantiômeros da substância tal, os enantiômeros da substância tal, certo? Então, enantiômeros são isômeros que dá isomeria ótica. Outra coisa importante, nós temos isômeros ativos e temos isômeros inativos. O que significa isso, Marcelo? Os isômeros ativos é quando ele desvia a luz, seja para a direita ou seja para a esquerda. E os inativos é que ele não tem o desvio de luz, tá certo? É quando eu misturo dois ativos, eu tenho um inativo, certo? Misturando dois ativos, eu tenho um inativo, certo? Continuando. Então, quando a luz desvia para a direita, eu vou chamar ele de destrógiro, certo? Ou você vai encontrar bastante a letra D antes do nome da substância, tá? Isso tem bastante em compostos, como é que se diz? Farmacêuticos, tá? Então, se você tiver aí, procura. E quando a luz desvia para a esquerda, eu vou chamar ele de levógiro. Ó, como é fácil? D de direita, então, destrógiro, beleza? E levógiro pode ser de left, né? Left, esquerda, tá certo? Eu acho que é, né? Right e left, é isso mesmo. Então, left, esquerda em inglês, então L, pode ser esse também. E destrógiro, direita, em português, D, L, L. Tranquilo? Então, enantiômeros são isômeros de isomeria ótica, tá certo? Por exemplo, isômeros de isomeria plana, não vou chamar de enantiômeros, tá bom? Se o composto desvia a luz para a direita, eu chamo ele de destrógiro. Se o composto desvia a luz para a esquerda, eu chamo ele de levógiro. Tranquilidade? Bora lá. E aí, quando eu misturo partes iguais de destrógiro e levógiro, eu produzo uma substância inativa, que ela vai ser chamada de mistura racêmica, tá? Então, mistura racêmica é uma mistura que não desvia a luz para a direita nem para a esquerda, porque ela é uma mistura da direita mais da esquerda, tá? De dois ativos, como eu falei antecipadamente. Então, como calcular a quantidade de isômeros? Então, posso calcular a quantidade de isômeros pelo número de carbonos quirais. Então, se eu tenho, por exemplo, uma molécula que só tem um carbono quiral, eu vou ter dois ativos, um direito e um esquerdo, certo? Que é 2 elevado a N. N é o número de carbonos quirais. Número de inativos vai ser 2 elevado a 2 menos 1. Certo? Então, vamos supor, se eu tiver um carbono quiral, então 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0, 1. Então, vou ter um composto inativo. Exemplos. Bora para os exemplos. Primeiro exemplo aqui, eu coloquei já destacado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos. Só que esse aqui tem 3 ligações iguais. Esse tem 2 ligações iguais, hidrogênio e hidrogênio. Esse tem 2 ligações iguais. Então, o único que não tem, que tem 4 ligações diferentes, veja que eu tenho. Presta atenção aqui, é importante. As pessoas confundem muito, ó. Marcelo, aqui é carbono e aqui é carbono. Porque ele é quiral, né? Porque esse carbono aqui, ele é assimétrico. Porque, veja, que aqui eu só tenho um carbono. E aqui eu tá ligado a 3. Então, 3 é diferente de 1, não é isso? Então, metil é diferente de propil, tá? Então, aqui ele tem 4 ligações diferentes. Então, se ele tem 4 grupos diferentes, ele é um carbono quiral e vai apresentar isomeria ótica. Outro exemplo aqui. Bora procurar. Ó, esse carbono faz dupla ligação. Dica, quando fizer dupla ligação, esquece, tá? Não pode ser carbono quiral. Então, eu já tenho 3 aqui, ó. 1, 2, 3.
Aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio, esquece. Esse daqui eu tenho hidrogênio, é diferente de nitrogênio, tranquilo. Aí aqui eu tenho carbono, carbono, mas veja que são ligações diferentes, são grupos diferentes. Se eu pegar esse grupo todinho aqui, é diferente da ligação todinha daqui. Então eu tenho um carbono quiral aqui, ó, nesse daqui. Vamos continuar. Esse aqui tem dupla, não vai. Olha esse aqui. Esse aqui tá faltando... Ah, não. Aqui é um N, né? Nitrogênio. Aqui esse carbono, ó. Uma ligação é hidrogênio, a outra é esse trambolho todo aqui. O de baixo é esse todo aqui. E o do lado é esse daqui, leva N. Então, aqui nessa estrutura, eu tenho dois carbonos quirais. Eu tenho esse carbono quiral aqui e tenho esse carbono quiral aqui. Beleza? Então, quantos ativos ele teria? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é o quê? Igual a 4. Então, quer dizer que eu tenho 4 ativos, sendo a metade direita, a metade esquerda. Então, 2 compostos vão desviar a luz para a direita e 2 compostos vão desviar a luz para a esquerda. Certo? E aí, eu vou ter 2 inativos. Beleza? 2 elevado a 2 menos 1 dá 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. Certo? 2 misturas racêmicas. Certo? Então, espero que eu tenha ajudado mais uma vez. Vou deixar alguns exercícios aqui que eu vou responder na próxima aula. Gente, vou passando aqui. Esse é o outro exercício. E esse é o outro exercício. Tá certo? Então, vejam só. Próxima segunda-feira, eu estarei enviando para vocês um vídeo de resolução desses exercícios e explicando como é que a gente vai identificar se aquele composto desvia a luz para a direita ou ele desvia a luz para a esquerda, tá certo? Tem como a gente identificar, não precisar necessariamente utilizar o computador, certo? Claro, em substâncias, em estruturas simples. Em substâncias mais complexas, a gente precisa, é claro, utilizar outros mecanismos. Beleza? Então, gente, espero que estudem. Qualquer dúvida, tirem lá no WhatsApp. E até a próxima aula, tá bom? Beijo!